Ei, Nação do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog Vai Cruzeiro e o tema de hoje do vídeo é os clássicos mais eletrizantes Cruzeiro e Atlético. Eu vou numerar alguns aqui, tem vários, né? Espero que, se você lembrar de algum, recordar de algum, dê ideia também pra gente fazer depois um novo vídeo com esse patch de outros clássicos. Tem o clássico da Copa do Brasil do ano passado, 3-0 também, mas ele não entra aqui. O primeiro clássico é o clássico dos anos 2000 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou de 4-2 do rival, né? O Cruzeiro saiu perdendo por 2-0. O Atlético tinha uma dupla de ataque muito embaçada, que era o Guilherme e o Marques. O Cruzeiro saiu perdendo, né? Tomou um gol do Marques e depois buscou a virada. Oséias, Sorin e Giovani jogaram demais nesse clássico. Nesse clássico também vai um destaque especial para o Fábio Júnior. O Cruzeiro saiu perdendo, né, no começo do século, esse clássico 4-2, tomando gol de Guilherme depois de Neguete. E aí o Fábio Júnior no final do primeiro tempo descontou, o Cruzeiro voltou com sangue nos olhos no segundo tempo, o Fábio Júnior logo empatou, né? O Sorin acabou virando o placar numa pancada de fora da área. E o quarto gol para selar o placar foi do Zé da Bahia, um grande atacante que passou pelo Cruzeiro, driblando o goleiro e dando números finais ao placar. O próximo clássico da lista é o clássico de 2007, Cruzeiro 4, Atlético 3. O Cruzeiro saiu ganhando, né, 2-0, dois gols do Rony. Esse foi o clássico marcado pela questão da flanelinha. Foi o campeonato que o Atlético começou melhor que o Cruzeiro começou mal, depois de umas contratações acertou, né? O Rony foi uma dessas contratações, até jogou no rival, e aí seguraram a nossa vaga, e esse ano ficou conhecido como o ano do atleticano flanelinha, né? A comemoração ficou marcada no estádio, todo jogo falava-se disso, e também ficou marcado por mostrar que o Guilherme, que ex-Cruzeiro, também jogou lá, tinha estrela no clássico. Esse jogo mesmo, ele entrou no primeiro chance que ele teve, no primeiro toque da bola que ele teve, ele já fez o gol. O Cruzeiro saiu ganhando com 2 gols do Rony, depois tomou um empate, o Marinho fez o gol, um cara lá também fez o gol que eu não lembro o nome. Depois teve um pênalti, o Marinho virou o jogo, e aí o Adilson tira o Marcelo Moreno, coloca o Guilherme no primeiro lance já bate de fora da área, uma pancada, faz o gol do empate, e depois numa sobra na jogada do Rony, ele vira. Então nesse clássico já mostrou que o Guilherme tinha estrela, e nos outros clássicos sempre o Guilherme guardava, por isso depois os caras até contratou aí pra ver se fazia o efeito contrário, mas não deu certo. Mas esse foi um clássico muito bom, muita emoção, e ele entra nesses clássicos mais eletrizantes. Esse foi um dos melhores clássicos para você assistir. Teve a festa da flanelinha, o Rony jogou demais, Marcelo Moreno estava em grande fase. O time do Cruzeiro tinha um time muito superior ao do Atlético, né? Então, assim, logo a gente fez 2 gols, os caras foram buscar, acabaram até virando, mas em momento nenhum parecia que o Cruzeiro ia perder. Nos anos 2008, 2009, 2007, sempre parecia que o Cruzeiro tinha uma facilidade enorme de ganhar os clássicos. O Adilson sempre transpareceu isso, o elenco sempre se mostrou muito superior ao do Atlético, né? Nesse clássico ele mostra a estrela do Guilherme. No primeiro toque dele ele já bate, o goleiro dá uma falhada, depois ele pega de rebote, né? E faz os últimos 2 gols. E também ficou marcado pelo lance do Kerro em cima do Coelho. Aquele drible da Foca sensacional, e esse clássico é top, viu? O patch dos clássicos eu coloquei 2008 e 2009 junto, porque foi filme repetido, né? Final de 2008, primeiro jogo, Cruzeiro 5-0. Final de 2009, Cruzeiro 5-0. O Adilson era cruel, não perdia clássico de jeito nenhum. O time entendia isso em 2008. Jonathan jogou bem, Guilherme jogou bem, Marcelo Moreno jogou bem, né? O Ramires marcou um gol de cobrida também, jogou bem pra caralho. E foi um clássico que o Cruzeiro dominou, né? Deixou estampado que estava dominado. E 2009 é aquele clássico famoso que teve gol Leonardo Silva, que o Kleber jogou demais, teve gol com assistência de calcanhar do Wagner. O Kleber meteu aquela igual o Paulinho McLaren, só na galinha e tal. E assim, ficou muito famoso. Então, assim, 2008, 2009 o Cruzeiro atropelou o Atlético. O Campeonato Brasileiro também a gente ganhou com facilidade. Então ficou mostrado ali naqueles anos a diferença técnica dos times, tanto do Cruzeiro como do Atlético. O Cruzeiro, assim, todo clássico deitava o Atlético. Então, assim, foi aí por isso que eu coloquei os vídeos juntos. Tanto 2008 como 2009 o filme foi repetido, 5-0 fora o baile. Em 2008 o Marcelo Moreno guardou o dele, depois Jailson foi fazer um cruzamento com o Marcelo Moreno, o Marcos acabou fazendo contra, depois teve uma arrancada espetacular, o Leandro Domingues com o Wagner terminando de finalizar o gol, e Guilherme fazendo gol, mas assim, entre os 2 anos o mais marcante foi o de 2009, exatamente porque o Kleber e o Cruzeiro viviam uma grande fase, né? Acabou chegando até a final do Libertadores, o time do Atlético era bem limitado, e a imprensa forçava em dizer que ia ser confronto sem favorito e tal, tentava enaltecer, mas a diferença era, acho que o Cruzeiro tinha feito um elenco muito forte, com Eto Paulista, Soares e vários, Thiago Ribeiro, e assim, vários bons jogadores. Então assim, na final mesmo o Cruzeiro engoliu o Atlético novamente. O gol
do Kleber, e a comemoração lembrou muito o Paulinho McLaren, né? O Ramires deitava, jogou demais também. E assim, o jogo foi muito assim, parelho no primeiro tempo. E aí, depois no segundo tempo, o Cruzeiro acabou com o jogo. No primeiro tempo terminou com 1 a 0. Eu lembro que antes do jogo, o jornal de Belo Horizonte, o Super, ele estampou a capa que era um confronto do Gladiador contra o Exterminador, o Matador Tardelli, mas o Tardelli nem na bola pegou, né? E o Cruzeiro se mostrou que a disparidade desses anos era muito grande. Porque após aquele lance de 2007, do gol de Costa e tal, depois daquilo ali o Cruzeiro pegou o Atlético e falou assim, vem cá, vamos começar os jogos. E 2008, 2009 e até hoje o Cruzeiro tem uma superioridade em clássicos enormes e sempre assim, jogando demais. Você vê o Jonathan sendo destaque em clássico, fazendo 2 gols, né? A gente já teve o Fernandinho que jogou de meia, que era um lateral até limitado, sendo decisivo em clássico. Então assim, o Cruzeiro conseguiu fazer uma hegemonia muito grande e a disparidade dos clubes e dos elencos era muito, mas muito diferente, né? E mesmo assim a imprensa ainda forçava em tentar querer similar os elencos, não que era uma disputa padrão, que não teria favoritos. O Cruzeiro mostrou que novamente teria favorito e novamente foi uma goleada. Passou o carro sem dó, sem piedade e fora o baile e o chocolate. E a diferença do elenco era enorme, somente em 2009, mas em 2008 o Cruzeiro abriu o placar com o Moreno. Sim, o Jailson cruzou depois, o Marcos fez contra, a Miss fez gol de cobrida. E assim, era uma festa, né? O Cruzeiro sempre assim com um destaque muito grande. O Guilherme guardou dele também, como sempre se tinha sua estrela em 2008. E depois ele, numa arrancada fenomenal do Leandro Domingues, ele toca e o Wagner ainda completa. O próximo vídeo, né, não podemos esquecer, é a final de 2018 do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo lá, jogou muito mal no Independência, tomou 3, estava tomando 3 a 0, ficou 3 a 1. Arrascaeta, como sempre, regulava no clássico, conseguiu fazer o gol, ficou marcado pela provocação do Otero em cima do Robinho, né? E aí no jogo de volta a gente conseguiu fazer uma coisa que não era tão comum em finais, tirar a vantagem de mais de 2 gols de um jogo para o outro. O Cruzeiro engoliu o Atlético no segundo jogo, né? Dominou, fez o primeiro gol com a Arrascaeta com 3 minutos do primeiro tempo, já tinha batido, o Vitor defendeu. Aí no lance o Edilson pega a bola, dribla o Otero, ele fica no chão, né? E aí depois o Otero é expulso, o Cruzeiro dominou, o Thiago Neves também regulava demais no clássico, fez o segundo gol e foi muita zoeira. Então assim, eles ganharam o primeiro jogo, fizeram uma festa e o Rafael Salles está mandando um recado. A diferença dos times é que o Atlético comemora a vitória, a gente sempre comemora títulos. A traseira do ônibus está mais cheia de troféu do lado do Cruzeiro. Lá do Atlético tem nem nada, eu acho que tem 2 troféus, então é complicado. Mas foi uma final muito épica, exatamente pela diferença. A gente usou a questão do regulamento do Campeonato Mineiro, que o primeiro colocado tem essa opção de perder e ganhar pela mesma diferença de gols que consegue o feito de ser campeão, e a gente usou bem isso. O time jogou demais no segundo jogo. O primeiro tempo foi muito apagado e novamente mostrou que no ano de 2018, como 2017 e 2019, mesmo com o fatigo rebaixamento, o time do Cruzeiro sempre regulava contra o Atlético, normalmente levava as melhores nos jogos dos clássicos e sempre tinha um trio que era muito ofensivo e sempre fazia um barulho danado no clássico, era o Robinho, Thiago Neves e a Arrascaeta. Esse jogo foi muito importante porque como eles ganharam o primeiro jogo de 3 a 1, eles fizeram a festa, a semana toda ficaram na rede social, o Otero zoou o Cruzeiro, zoou o Robinho, né? Não tinha ganhado nada, mas estava se achando a última bolacha do pacote, como todo atleticano faz, comemora a vitória, mas não comemora título porque não tem, né? Então assim, foi muito importante que o Cruzeiro trouxe uma sinergia, o Mineirão pulsava, né? Só na entrada do gramado a gente já percebia, o Cruzeiro foi para cima. No lance, o Vitor faz uma defesa do Arrascaeta na primeira bola que ele pega, que ele bate de primeiro, o Vitor faz a defesa. Na volta, o Edilson deixa o Otero no chão, né? E cruza, e o Arrascaeta vai lá e faz de cabeça. E depois o Edilson larga a sola no Otero, o Otero dá uma cotovelada no Edilson, o Edilson chamando ele de pequeno, né, velho? Chamando ele de feioso. E aí o Otero vai expulso, o Cruzeiro domina as ações do clássico, joga bem, coloca o Atlético na roda, né? E aí no segundo tempo, quando o Cruzeiro volta já com mais imposição, que era o tipo do jogo do Mano, o Mano segurava muito o jogo, era um jogo muito retranqueiro, mas ele tinha alguns piques no jogo que ele ia para cima. E o Cruzeiro sabia que precisava do resultado. E aí no segundo tempo, numa bola que eu acho que é enfiada pelo Henrique ou pelo Robinho, o Thiago Neves aparece, dá um tapa de primeira, vai na gaveta,
sem chance, né, o bailarino do Vitor. Mas foi um clássico muito importante porque eles fizeram um barulho a semana toda, se acharam assim o máximo. E aí acabou que, como sempre, né, a taça foi pro lado azul. O Atlético ficou só com a pequena lembrança da história da vitória de um jogo. E do mesmo jeito, tem muita gente que corneta que o Wagner pocou na Libertadores de 2009, mas o Wagner regulava muito contra o Clássico. É a mesma coisa do Arrascaeta. Saiu como mercenário, mas uma coisa você não pode falar. Ele sempre regulou no Clássico, jogava demais. Ele fez o gol lá na casa dos caras, que deu essa oportunidade da gente poder jogar aqui para ganhar por 2-0. O Thiago Neves também sempre era um cara assim, que no Clássico chamava a responsa, era um cara realmente decisivo. O Robinho fazia parte dessa trinca decisiva que assombrou os atleticanos por muito tempo, e nessa final de Mineiro não foi diferente, né? A trinca fez a diferença, o Arrascaeta e o Thiago Neves com gols e o Robinho com assistência do segundo gol, né? Isso foi um tapa na cara do atleticano, que já tinha preparado a festa, como em 2011, achou que já estava com a mão na taça, que era tudo fácil, e aí o Cruzeiro botou novamente sua hegemonia no Clássico, botou o pau na mesa e falou assim: não, irmão, aqui quem manda aqui é o maior de Minas, né? E foi um baita jogo, o Cruzeiro jogou bem demais, né? E a imprensa também dava muita pilha, falando que realmente o Cruzeiro não jogou bem o primeiro jogo. Entrou parecendo que estava dormindo, né? E aí a imprensa colocou pilha que o Atlético estava com a mão na taça, várias rádios, né? Dando como entender que o Atlético tinha dominado e que o Mexia ia ganhar até o segundo jogo. E o Cruzeiro foi lá e mostrou que não era assim que ia ser. E dominou o jogo e levou a taça, tirando a diferença que não era comum em finais de campeonato mineiro você conseguir tirar uma diferença de 2 gols, como o Cruzeiro tirou, né? Derrotando o grande rival, Cruzeiro, campeão mineiro 2018, diante da sua torcida. Deu Cruzeiro no Mineirão. Aí, vai. Tá filmando? Tá. Aí, Otero, seu feio, olha o cheirinho aqui. Campeão até no jogo, teve algumas coisas de deboche por parte de alguns jogadores deles. E você que está aqui, talvez você tenha visto, então a gente fica quietinho, obrigado. Eu acho que a gente agradece, porque isso nos deu força. E a gente simplesmente botou a ordem na casa, né? Como eu falei em algumas das entrevistas agora, por isso que a traseira do nosso ônibus é cheia de títulos, cheia de troféus. E a traseira de outro ônibus tem 2, 3, porque um comemora jogo e outro comemora título. O próximo clássico do vídeo é a semifinal da Taça Sul Minas de 2001. O Cruzeiro conseguiu ganhar do Atlético por 2-1 de virada. O Zéinhas da Bahia jogando demais. Nesse jogo tem um gol dele que é um gol épico, que mistura raça, habilidade, né? Ele dribla 3, luta, chuta, a bola volta, se joga na bola e faz o gol. O Sorin também jogando demais. O Giovani estava abençoado. E essa campanha terminou com o título da Sul Minas de 2001, com aquele gol do Sorin, a despedida, toda aquela emoção. Mas o Cruzeiro tinha um timaço, né? E foi um baita jogo. Giovani, Oséias, né? Sorin, Ricardinho, os caras assim muito fora da curva. Eram uns caras assim fenomenais, um dos melhores da história do Cruzeiro em suas posições. O Oséias da Bahia, principalmente, foi um atacante que marcou época no Cruzeiro, né? Mas marcou época no futebol brasileiro. Ele e o Marcelo Ramos, assim, jogavam demais. E nessa semifinal o Cruzeiro saiu atrás, né? O time do Atlético tinha uma dupla embaçada, que era o Marcos e o Guilherme. Aí o árbitro deu um pênalti de mandrake pro Atlético, o Guilherme vai lá, faz 1-0. E aí, assim, o Cruzeiro nessa época tinha o Giovani que tava assim, voando, né? O Ozeinha tava lá, o Ricardinho, o Sorinho, os caras jogavam bem pra caralho. Tinha o Luizão também, já tinha o Cris. E assim, já era um esqueleto de alguns que ficariam pro ano época de 2003, né? Mas aí o Atlético saiu na frente com o gol batido pelo Guilherme, a cobrança de pênalti. E aí o Cruzeiro, num balão do Bosco, o Giovani ganha a bola na disputa, né? E aí o goleiro do Atlético sai e dá um toque de cobrida, assim, fora do normal, um golaço do Giovani, né? Assim, além de ter ganhado na raça, ele toca assim e faz um golaço, né? E depois ele faz mais várias jogadas durante o jogo, ele fez um baita jogo. No segundo gol, que foi um gol do Jorge Wagner que passou pelo Cruzeiro, ele dá uma driblada no cara na lateral, faz uma bela jogada e cruza na medida pro Jorge Wagner pegar de primeira, né?
fazendo um golaço e mostrando que o camisa 11 celeste estava assim, iluminado. Aquele ano tava no ano dele mesmo, jogando pra caralho, porque em 2000 já tava jogando demais. Em 2001 ele ainda tava mais no alto nível ainda no nível maior que ele jogou em 2000. E para coroar, um dos gols mais bonitos que eu acho que ele mescla tanto habilidade como raça, que foi o gol do Oséias da Bahia, que marcou história no Cruzeiro também. Foi um baita atacante, né? Que ele dribla 3 jogadores do Atlético. E aí, ele, além de driblar, na hora que ele vai bater, o cara do Atlético ainda consegue defender, a bola volta, ele se joga muito rápido, de carrinho, e faz o gol, fechando o caixão alvinegro. Mas durante o jogo, o Oséias e o Giovani, assim, eles tentaram a defesa do Atlético a todo momento, ganharam as jogadas. Na época a dupla do Atlético era muito falada, e eles ficaram muito ofuscados, porque falaram muito do Marques, da sua velocidade, ele jogando ali aberto. Mas o que o Giovani jogou nesse clássico, assim, ele pegou a zaga do Atlético e colocou no bolso. E assim, todo lance que a bola ia para ele sempre ganhava vantagem, criava uma chance perigosa. A zaga do Atlético bateu a cabeça o jogo quase todo. E o Oséias sempre assim, ele também conseguia ganhar na raça, na força. Ele tinha sua imposição física e a dupla deu muito certo, né? O time jogou muito bem naquele ano e conseguiu passar para a final da Copa Sul Minas, mas o clássico ficou bem marcado por, além de ter sido a virada, e muitas pessoas e cronistas falando dessa dupla atleticana, o Cruzeiro mostrou que tinha o seu valor e que era realmente o dono de Minas Gerais, como é até hoje. E teve a questão também que, como o Atlético eliminou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, dos anos anteriores a esse ano do Clássico, essa dupla atleticana que foi responsável pela eliminação do Cruzeiro estava engasgada, né? E os caras tiraram muito sarro e tal, e aí nisso aí o Cruzeiro deu o troco também. E aí mostrou que realmente quem mandava em Minas era o Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha ganhado a Copa do Brasil nos anos 2000 e vinha com toda a força para ser campeão da Copa Sul Minas. O time do Cruzeiro era um time copeiro, né? É um time fantástico. O seu meia de campo era um meia assim, fora do normal. O Ricardinho era o cara, junto com o Giovani, os maestros do Cruzeiro naquela época. E o Oséias deitando, como sempre. Agora, o ponto alto, o clássico mais eletrizante, para mim, o mais top, é o 6-1 de 2011. Né? 2011 a gente contou com toda aquela tragédia de lutar contra o rebaixamento até o último jogo. Aí chegou no penúltimo jogo, o Montijo, que era o principal jogador, tomou o terceiro cartão amarelo. O Fábio, que era um cara que representava segurança no gol, tomou o terceiro cartão amarelo. E a gente vai pro jogo. O Atlético preparou festa, o torcedor preparou churrasco, comprou bandeira, comprou a bagulhada toda de 6 para zoar o Cruzeiro do rebaixamento. Era oportunidade do Atlético se sentir grande, né? Mas como sempre tomaram taca, e nesse clássico surgiu o mito Anselmo Ramon, né, que regulou bastante em clássico, fazendo muito gol. Mas é uma partida épica para todo cruzeirense, uma virada de página enorme. Os caras prepararam uma festa para deitar na zoação na gente, né? E a gente acabou deitando neles e zoou até hoje. Então, um jogaço. E o Cruzeiro novamente passou o carro em cima das meninas, né? Na primeira vez da sua história, se sentir grande, poder rebaixar o maior rival. E o que aconteceu? Né? Esqueceram que a gente tinha Roger, né? Leandro Guerreiro, tinha Cristiano Ramon, né? Que é o famoso Anselmo Ramon, tinha o Messi Paulista, o Wellington Paulista, que os caras assim jogaram demais naquele jogo. O time do Atlético se sentiu superior, entrou no campo achando que poderia ganhar a qualquer momento e foi engolido pelo Cruzeiro, né? É uma partida assim, uma das mais marcantes da história do Cruzeiro, para mim, principalmente ela junto com aquela final da Copa do Brasil contra o São Paulo, daquele gol de falta de Giovani, ela para mim é uma das partidas junto com essa mais épica, né? Que foram os caras todos, o mundo da imprensa, todo mundo contando que o Cruzeiro ia ser rebaixado naquele momento. E o Cruzeiro engoliu o Atlético, o Anselmo Ramon e o Wellington Paulista fizeram uma partida assim, memorável, das partidas mais, sim, se não for as melhores partidas que os dois fizeram junto no Cruzeiro, tá entre aspas, mas pra mim é a maior. O Anselmo Ramon também regulava bastante em clássico, ele era grosso, era ruim, mas sempre deixava o dele em clássico e jogava um milho, fazia aquela comemoração do Saci Marota. Mas nesse jogo foi marcado muito porque os caras do Atlético foi pro jogo com euforia e saiu assim, numa crise absurda, o cara ali brigando todo mundo, o Atlético chorando, falando que o time tinha vendido o jogo e tal, e o Cruzeirense saiu no céu, né? Roger fez o primeiro gol, o Fabrício fez gol, o Anselmo Ramon fez gol, o Leandro Guerreiro fez gol, o Edson Paulista fez gol, até o massagista deve ter feito gol naquele clássico.
Então foi um baita clássico, para mim é o clássico mais eletrizante de todos. E assim, eu adoro relembrar isso e espero que vocês também tenham o mesmo sentimento que eu. E tem aquela sensação de você ver, rodou pela internet vários vídeos atleticano com a camisa para acompanhar o jogo, fazendo a festa, falando que ia rebaixar o Cruzeiro, depois chorando, chorava com a camisa rosa, ridícula do Atlético, chorava. Não, eu fiquei assim, emocionado, até hoje me emociono com essa sensação, é muito boa. Por isso que é bom ser cruzeirense, né? Porque sempre tem um atleticano pra você zoar o cara. Então assim, esse é o clássico mais emocionante. E pra você, qual que é o clássico que você lembra que foi eletrizante, foi emocionante, foi especial pra vocês? Deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? A gente tá tentando chegar aos 1000 inscritos, né? E depois a gente vai alavancando para mais metas mais ousadas, vamos dominar o mundo. Sim, vamos. Mas assim, nesse primeiro momento a meta é essa, então curta no Facebook, nos grupos do Cruzeiro, nos grupos atleticanos também, eu gosto de rivalizar, né? Então deixe nos comentários, então curta, comente, compartilhe, dê aquela moral, canal novo, feito por torcedor assim como eu, assim como você. Então